Você está vendo de novo seus títulos de renda fixa se desvalorizando. Só esse mês, estamos gravando aqui dia 18/4/2024, quem tem seus títulos do Tesouro IPCA 2045 viu eles se desvalorizarem em 18 dias quase 4%. Desde o começo do ano a desvalorização é ainda maior. E aí, sempre que isso acontece, muita gente fica assustada. Eu não investi em renda fixa? Por que meu dinheiro está desvalorizando? A renda fixa não é aquela que fica sempre positiva? Hoje, nesse vídeo, vocês vão entender de uma vez por todas como isso de fato funciona, como você consegue ganhar dinheiro com essa dinâmica e também como você vai evitar perder dinheiro com algo que você muitas vezes não sabia nem que era possível, que é a marcação a mercado dos títulos de renda fixa. E no final a gente ainda de bônus vai mostrar como você pode se proteger de uma grande pegadinha que tem acontecido no mercado e tirado muito dinheiro do investidor para colocar no bolso das instituições financeiras, das corretoras e dos bancos, de quem não também entende como é essa dinâmica e está ali fazendo investimentos de uma forma muito mais cara do que precisaria. Meu nome é Pedro Jobim, sou sócio planejador financeiro aqui da Rio Claro Investimentos e hoje nós vamos aprender tudo o que você precisa saber sobre como funciona a renda fixa. Inclusive você pode assistir depois outros vídeos do nosso canal também sobre esse assunto para se aprofundar mais, mas aqui você já vai sair craque e entendendo muito bem como não cair nessas pegadinhas e como fazer os seus investimentos da forma correta, especialmente em momentos como esse. Bom, a maioria das pessoas acha que o gráfico da renda fixa é algo mais ou menos assim, né? Seja qual título que você esteja comprando, ele vai subir reto, igual aquele CDB que você tem no seu banco e vai estar sempre se valorizando, dia a dia você vai ver ali o seu dinheiro crescendo. Mas não é bem assim. Isso é verdade, mas só para alguns títulos, principalmente aqueles que têm uma liquidez garantida, aqueles que têm liquidez diária, que você consegue vender ele na prática de volta para o banco na hora que você quiser por um preço combinado. Aí sim, você, no seu contrato junto com o banco, você definiu que você consegue vender ele com um rendimento positivo sempre que você quiser. Mas a maioria dos outros títulos não funciona assim, até mesmo aqueles que são os pós-fixados, que têm uma taxa atrelada a algum índice. Antes da gente explicar por que eles não são assim, temos que entender como de fato funciona a renda fixa em si. Na prática, sempre que você está investindo em renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro para alguém. Ou você está emprestando para um banco, ou você está emprestando para uma empresa, normalmente, ou se você for fazer um contrato ali para alguma pessoa física. E esse contrato, a maioria das vezes, vai ter um prazo definido, é o tempo que aquela pessoa deve ter que te pagar, em parcelas ou de uma só vez. Normalmente, quando você empresta para o banco, esse pagamento é feito, na maioria das vezes aqui no Brasil, de uma só vez no final. Quando você tem um título de liquidez, que você pode tirar todo dia, na prática é uma cláusula a mais que diz ali que o banco pode comprar de você todo dia. Normalmente esses títulos pagam bem menos que os outros, mas a maioria deles, dos mais sofisticados e dos que vão ter uma rentabilidade maior, vai ter um prazo fixo e você não vai receber dinheiro daquele banco, daquela instituição financeira antecipadamente. Se você quiser vender esse título antecipadamente, você vai ter que vender para outra pessoa. E essa outra pessoa vai te pagar um valor a mercado, como o próprio nome diz, na marcação a mercado. Em geral, existem basicamente 3 tipos de títulos de renda fixa, que são os 3 tipos de contratos que você pode fazer. O primeiro são os pós-fixados, que são aqueles que são atrelados a um índice, ou seja, eu vou receber um valor proporcional à variação de um certo índice. Se é um índice como o CDI, onde é atrelado a maior parte dos ativos pós-fixados do Brasil, você normalmente vai ter uma variação positiva sempre ali, não importa em qual momento você saia do título, porque o CDI é sempre maior ali. Então você vai ter um percentual, 80, 90, 100, 110, 120% do CDI, e o CDI no período é relativamente constantemente positivo, com raríssimas exceções. Mas existe um outro tipo de contrato que também é muito utilizado, que são os
títulos mistos. Você tem ali uma parte pós-fixada, atrelada a um índice, e outra parte pré-fixada. Pode ser, por exemplo, CDI mais 1% ao ano, CDI mais 2% ao ano. E aí é onde entra principalmente a marcação a mercado, nessa parte pré-fixada, porque a depender das expectativas do mercado, ela pode ser interessante ou não. Então você tem também ativos que pagam inflação mais X% ao ano. Aí normalmente a inflação é positiva aqui no nosso país, mas ela pode ser negativa em algum ponto. Mas essa parte pré é que vai ditar realmente qual é o valor do título. E existem os ativos que são puramente pré-fixados. Vou te pagar 10% ao ano, 12%, 14%, que aí você sabe exatamente quanto você vai receber no final, mas no meio do caminho fica muito mais difícil precificar esses ativos. Vamos contar uma historinha aqui para ficar mais fácil de você entender. Imagina que um amigo seu chegou para você e falou: olha, eu preciso de 10 mil reais emprestados. Eu vou te pagar daqui a um ano. Quanto que você me cobra de juros? Você vai lá, vai olhar quanto que está a taxa Selic. Vamos dizer que naquele momento ali ela estava em 10% ao ano. Você vai cobrar do seu amigo taxa Selic, realmente um valor ali de amigo para amigo. E aí ficar acordado ali no seu contrato o quê? Que você emprestou esse dinheiro para o seu amigo e você vai receber 11 mil reais, que é 10 mil reais mais 10% daqui a 12 meses. Então, perfeito, você tem ali um contrato que diz basicamente uma coisa: 11 mil reais na data tal daqui a algum tempo. E aí, depois que você emprestou esse dinheiro para o seu amigo gastou, a sua mãe te liga e fala: olha só, eu preciso também de dinheiro urgente, preciso que você me ajude. Você não tem mais dinheiro para ajudar a sua mãe, ela é muito mais importante que o seu amigo, então você vai tentar passar esse contrato para frente, já que você não consegue pedir de volta o dinheiro para o seu amigo, para outra pessoa. Acontece que o Copom acabou de aumentar a taxa Selic, está tendo ali uma super crise e a taxa foi para 12%. Então, quando você vai conversar com outro colega seu para tentar falar: olha, vou tentar passar aqui esse contrato para você, ele vai falar: olha, eu aceito, eu compro de volta esse contrato, assumo esse direito de ganhar 11 mil reais no final do ano, mas eu não vou poder te pagar os 10 mil reais. Afinal, se eu deixasse ele investido em outro lugar, ele ia render 12%. Se eu te pagar 10 mil reais, ele vai render só 10%. Então a gente tem que descobrir quanto que vale esse contrato descontado de 12%. E aí você vai descobrir que esse contrato agora vale apenas R$ 9.800, que é o valor que, rendendo 12%, no final do ano vai receber 11 mil reais. Você vai lá, vende esse contrato para o seu colega, perdendo ali próximo de 2% do seu investimento. Agora que a gente entendeu isso na prática, no mercado é basicamente a mesma coisa. Quando você vai comprar, por exemplo, um título do Tesouro pré-fixado, ele sempre vale R$ 1.000 na data do vencimento. Então a taxa que ele está pagando ali, você desconta ela no presente e vai descobrir o valor atual do título. O que significa? Que ele vai variar todo dia de preço, a depender das expectativas do mercado em relação aos juros. Sempre que a taxa do título sobe, você vai pagar mais barato do título, e sempre que a taxa cai, você vai pagar mais caro. Ou seja, juros caindo significam normalmente lucros para aquela pessoa que detém um título pré-fixado. Juros subindo, normalmente significam que você vai ter prejuízo, né? O seu título no presente, pelo menos, vai perder valor. No final, todo mundo vai receber R$ 1.000. Para quem comprou ele mais barato, vai ter um lucro maior. Quem comprou ele mais caro vai ter um lucro menor. É importante entender também que a taxa de juros que rege essa dinâmica dentro do mercado não é a taxa Selic, é a expectativa futura dos juros do mercado, que é realmente o que importa, né? Não aquilo que está no presente, mas aquilo que se espera do mercado. Então, se você olhar, por exemplo, a taxa Selic, ela sobe e cai de uma forma muito mais comportada, porque ela é ditada ali apenas nas reuniões do Copom. Já a taxa futura, ela é bem diferente, ela muda todos os dias e pode mudar bruscamente de um dia para o outro, a depender do que está acontecendo no mercado, das notícias, e ter uma movimentação muito forte, que nem vem acontecendo agora nesse mês de abril de 2024, em que elas subiram bastante, mesmo o Copom já programando queda na taxa Selic na próxima reunião. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver na linha azul, né, a taxa Selic de fato, como que ela vem se comportando, e a taxa futura do
Tesouro 2030, que coincidentemente até elas estão se encontrando agora, mas a gente consegue ver que ao longo do tempo elas vêm bastante descoladas. Em alguns momentos os juros sobem muito, às vezes ele cai muito e bastante antecipado ao movimento da taxa Selic. De fato, ficou bastante tempo ali acima, depois abaixo da taxa Selic. Hoje elas estão se cruzando, exatamente mostrando uma indecisão. A gente não sabe para onde que vai, se ela vai ficar acima do atual ou abaixo do atual nesse momento, mas a gente pode ver que teve uma alta ali nos últimos meses, principalmente nessas taxas, nessas expectativas de juros no mercado, o que faz os títulos se desvalorizarem, como a gente está vendo agora. Fica muito fácil, inclusive, ver isso quando a gente olha o gráfico do próprio Tesouro Direto, exatamente porque eles são fundos mais longos, eles sofrem muito mais, né? Quando você pensa nessa dinâmica, um fundo que pagava, um título que pagava IPCA mais 5 e passa a pagar IPCA mais 6, em um período de um ano ele teve uma diferença de 1%. Agora, num período de 20 anos, você teve ali pelo menos 20% de desvalorização, mas quando você coloca juros sobre juros, fica maior ainda essa diferença. Quando a gente olha, por exemplo, títulos mais longos, como o IPCA+, a gente vai ver um gráfico como esse, em que a gente olha a taxa caindo e uma valorização enorme do título. Quem comprou aqui, por exemplo, um título em 1º de outubro de 2018 e vendeu aqui em 4 de novembro de 2019, teve uma valorização astronômica de quase 128% em menos de um pouco mais de um ano, investindo em algo que é bastante seguro, de renda, um título de renda fixa. Mas a mesma coisa aconteceu o inverso depois, né? Quem investiu lá nessa época, em 2019, até hoje não recuperou dinheiro e está negociando os títulos ali quase 20% mais baratos do que comprou há quase 5 anos atrás. Então, é importante entender que sim, tem muita volatilidade. Isso aqui não é um ativo para você colocar, por exemplo, um dinheiro que você possa precisar no curto prazo. Se você vai carregar até o vencimento para sua aposentadoria, ok, não precisa ficar se preocupando com essa volatilidade. Mas se não, tem que conhecer muito bem a dinâmica desse mercado para não ter surpresas ruins dentro dessa caminhada. Pode ter, inclusive, muito mais volatilidade do que o mercado acionário no mesmo período. E aí um pequeno bônus aqui para vocês entenderem também como as corretoras vêm se aproveitando dessa marcação a mercado para esconder algumas taxas, muitas vezes altíssimas, na hora de vender títulos para os clientes, né? O seu agente autônomo te liga, fala que está te vendendo um título do Tesouro, que está numa taxa boa naquele momento, você acha que não tem erro, né? Afinal, o Tesouro, vou comprar com ele, vou comprar sozinho, provavelmente vai ser a mesma coisa, mas não é não. Inclusive, quando você entra na própria corretora, você tem ali duas opções, comprar títulos públicos ou comprar no Tesouro Direto. Não é a mesma coisa? Deveria ser, mas não é. Quando você vai no Tesouro Direto, você compra o título a preço de mercado, com um spread bem baixinho ali, que vai ficar para a plataforma do Tesouro. Agora, quando você compra o título público, você compra pelo preço que a corretora está te vendendo. E, às vezes, normalmente ela vai jogar esse preço para baixo ali, ou seja, vão te vender com taxas mais baixas do que estão sendo negociadas no mercado, ou seja, um preço mais alto. Até o 2022, muitos investidores pagavam ali taxas absurdas nesses títulos, porque não tinham essa visão. Depois você tinha marcação na curva na corretora, ou seja, quando você olhava o seu título, ele estava ali crescendo retinho, e você só ia descobrir que estava pagando caro e que seu título tinha se desvalorizado ou valia menos do que você achava na hora que você ia vender. De 2022 para frente, agora você sempre tem a opção de marcar seus títulos a mercado ou na curva. A gente sempre recomenda que você faça a mercado para realmente saber quanto vale o seu dinheiro e a volatilidade que de fato a sua carteira tem. Não adianta tentar esconder essa volatilidade, que nem outros ativos reais a gente acaba fugindo de ver realmente o mercado, mas é importante entender de fato o que você tem e quanto valem aqueles ativos. Especialmente quando você compra ali do seu agente autônomo, da corretora que está tentando te vender aquele título, se você compra um título desvalorizado, se a marcação está na curva, você não vai ver que comprou algo mais caro do que deveria. Mas se está mercado, na hora que você comprou, você vai ver ali que vai cair menos dinheiro na sua conta do que aquilo que saiu da conta corrente. E aí fica claro
aquela furada que muitas vezes você se meteu. Então, inclusive, faz muito sentido olhar bem se alguém está tentando te vender um título, ver se aquilo ali, aquele valor realmente é a taxa. Quando você entrar aqui, por exemplo, na própria plataforma, sem ninguém te vendendo, você consegue ver que o mesmo título IPCA com juros semestral está sendo vendido lá na parte de títulos públicos da corretora com uma taxa de 5,85 hoje, mas quando você vai na parte de Tesouro Direto está pagando uma taxa de 6,08. É uma diferença ali de mais de 2% e que muitas vezes aumenta bastante essa diferença. A gente já viu gente aqui pagando quase 15% a mais num título e isso tudo depois vai para o bolso da corretora e das comissões que ela paga. E aí, se você tem ainda alguma dúvida sobre esse assunto, não deixe de conversar com a gente. Se você quer sair ali do CDB, mamão com açúcar, pós-fixado, que rende bem todos os dias, mas com juros caindo vai começar a render menos e começar a investir de uma forma um pouco mais sofisticada e até tentar surfar algumas vezes esse momento muito bom que a gente tem, que é de alta de juros, para poder capturar essas boas taxas e às vezes ter um rendimento muito bom quando os juros caírem, também sem correr muito risco e sem acabar caindo em furada quando os juros subirem, se eles subirem. Converse com um planejador aqui da Rio Claro Investimentos, onde a gente vai criar uma política de investimentos realmente focada nos seus objetivos para você ter o melhor retorno possível, sem correr riscos desnecessários, sem cair em furadas e principalmente sem nenhum conflito de interesse, ganhando comissões escondidas sobre ativos que muitas vezes não deveriam pagar comissões para ninguém, porque são muito simples de serem comprados sozinhos. Para isso a gente vai deixar aqui embaixo todos os dados necessários para você entrar em contato aqui com a gente, marcar a sua consulta inicial. E também, claro, não deixe de curtir esse vídeo se ele foi útil para você e compartilhar com alguém que precise também entender um pouco dessa dinâmica para não perder dinheiro ali, as pessoas que você gosta, que você acredita que podem estar ou caindo em alguma furada ali no mercado ou investindo de uma forma errada.